Só eu que não estou ouvindo? Eu não tô falando. Ah, então tá bom. Tá esperando o pessoal entrar porque caiu a conexão. É, eu percebi, mas eu achei que eu não estava ouvindo, não. O trem doidou tudo, Iago. Iago não, Wesley. Ô, Rafa, a aula vai ficar até 10 horas, não, né? Não, é rapidinho a aula do sistema renal. Ah, então tá bom, é que eu tô com fome. Eu também. Sério mesmo? Vou voltar, já que a maioria já tá aqui. Pronto. Vamos lá. Retomando aqui essa parte que a gente falou. Ureter. São dois, né? Porque para cada rim eu preciso de um ureter. Nós temos a parte abdominal do ureter, que está situada na região do abdômen. Parte pélvica, situada lá na cintura pélvica, que antes de estudar anatomia vocês chamavam de bacia, agora ninguém chama de bacia mais. E a parte intramural, que está situada na bexiga, que é a conexão que o rim faz com a bexiga para conseguir levar a urina para armazenar. Depois, isso é extremamente importante para vocês levarem para a vida profissional de vocês. A urina formada através do processo de filtração glomerular no rim, ela é estéril. Não é estéril que não faz filho, não. Pelo amor de Deus, de nanã. A estéril que ela é isenta de partículas bactericidas ou partículas virais. Então, não tem fungo, não tem bactéria, não tem vírus, não tem nenhum micro-organismo na urina. E aí é por isso que quando a gente manipula essa área, a gente tem que fazer o procedimento estéreo, tem que ter todo um cuidado, porque qualquer micro-organismo que eu levo para dentro da bexiga ou para dentro do sistema urinário, eu vou provocar uma infecção que a gente chama de infecção urinária, né? Por isso que a gente aprende desde quando é criança, que principalmente mulheres, né? O homem não tem esse problema. É culpa da Eva, eu acho. Mas nós, mulheres, nós aprendemos que para fazer a limpeza anal, quando a gente evacua, a gente tem que limpar de frente para trás. E o que é que acontece quando a mulher... Muita mulher não tem conhecimento disso até hoje, tá? Então, vocês vão orientar a paciente de vocês no consultório assim também, né? Quando a gente pega lá no exame preventivo, dando um exemplo prático para vocês. Quem colhe o preventivo na unidade de saúde é o enfermeiro, o profissional enfermeiro. É o profissional enfermeiro que pega o resultado desse preventivo, o profissional de enfermeiro que tem que tratar, tem que passar medicação para tratar se encontrar alguma alteração. Pegou o resultado preventivo e aí vem escrito assim, ó, lactobacilos. Né? Lactobacilos são micro-organismos presentes em que lugar? Né? A gente ouve falar, tome Yakult, porque Yakult contém lactobacilos vivos, né? Significa que são bactérias boas, mas que estão presentes na região intestinal, elas são de colonização intestinal. Então, se elas são de colonização intestinal, esse tipo de bactéria, quando é eliminada, ela é eliminada por onde? Né? Pelo bolo fecal, lá através das fezes. Então, se eu estou pegando lactobacilos lá no preventivo da mulher, na região da vagina, significa que essa mulher, ao se limpar, ela está contaminando a vagina dela. A vagina não é estéril, tá? Ela também é colonizada por alguns fungos, alguns micro-organismos. Mas aí, se esse lactobacillus ele consegue alcançar a região da uretra da mulher, que é diferente do canal vaginal, da onde a gente colhe o preventivo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, vai dar infecção de urina, vai dar cistite, que a gente fala, né? Que a mulher ela vai no banheiro com mais frequência, a mulher ela tem queimação da urina, que está tendo a presença de uma bactéria ali que está tentando alcançar a bexiga dela e que a bexiga, por ser um órgão estéril, não aceita.
Então, não tem micro-organismo na formação da urina. Tanto o ureter, quanto o rim, quanto a bexiga, são órgãos que não têm presença de micro-organismo nenhum. A partir da uretra, que é o canal mais externo, aí a gente pode encontrar alguma colonização, mas que ainda assim vai dar uma alteração e o corpo vai sinalizar de alguma forma. Né? Aqui, ó, os ureteres, eles também estão localizados no espaço retroperitoneal, atrás do peritônio, uma vez que é atrás do peritônio que também estão localizados os rins. Esses pontinhos aqui são os ureteres. Ureteres. Uretra é outra coisa. Aqui, ó, num exame de imagem, né, numa tomografia, a gente consegue observar. E aí a gente consegue observar bonitinho, ó, o cálice renal, o hilo renal e a bexiga. A bexiga, ela está situada posteriormente à sínfise púbica, né? O que é a sínfise púbica? Lá, sistema esquelético, é aquele ossinho, a pubis. A função dela é de reservatório de urina. Como eu já falei para vocês, é um órgão muscular oco elástico. Nos homens, ela está situada diretamente anterior ao reto. E nas mulheres, ela está à frente da vagina e abaixo do útero. E aí, as mulheres, em relação à anatomia masculina, elas têm uma diferença também no tamanho da bexiga, né? Porque no homem não tem a presença de um órgão chamado útero, que é o órgão bem volumoso, então faz com que eles tenham uma bexiga maior, né? Nós, mulheres, anatomicamente, nós temos uma bexiga de tamanho menor, porque nós temos a presença de um outro órgão ali. No homem, não. Anterior, a bexiga ela está na frente do reto, na frente do canal retal que vai levar ao ânus. Na mulher, está à frente lá do reto, na vagina, e está abaixo ainda do útero. E aí, por que que a gestante, a mulher quando está grávida, ela faz xixi com mais frequência? Que à medida que esse útero ele vai crescendo, ele vai apertando a bexiga, então ele diminui a capacidade de armazenar a urina. E aí é por isso que a mulher, quando está gestante, principalmente quando está com a gestação mais avançada, está com aquele barrigão, ela começa a urinar mais vezes. A capacidade média da bexiga é de 700 a 800 ml. É menor nas mulheres porque o útero ocupa o espaço imediatamente acima da bexiga, como eu acabei de falar para vocês. Aqui, ó, nós temos a bexiga e o útero logo aqui em cima, e aqui o canal retal. E aí o útero, ele acaba ocupando um espaço significativo para a gente, aí a nossa bexiga é menor, consequentemente consegue armazenar menos urina e, consequentemente, a gente tem que ir mais vezes ao banheiro para eliminar. Né? E conforme esse útero... Oi. Quando a mulher faz esterectomia, o que acontece com a bexiga? Aí, com a bexiga não acontece nada, a bexiga ela continua normal. Aí o que acontece é com a musculatura pélvica, né? Porque ela fez uma cirurgia. E aí ela pode ter danificado toda a musculatura que a gente chama do assoalho pélvico. E aí ela não consegue mais segurar aquela urina e ela pode ter um desequilíbrio, que eu fugiu o nome agora. Ela pode começar a eliminar xixi, mesmo sem querer, que a gente fala, né? Tá espirrando, tá fazendo xixi. Tem uma imagem da musculatura pélvica lá na frente que eu consigo mostrar para vocês. Ela começa a ter a bexiga ela urgência fica no mesmo miccional. lugar. No mesmo lugar. Ok. Com a bexiga não acontece nada. E aí, no feminino e no masculino, no homem, ó, não tem nada aqui, só é a bexiga e o canal retal. É por isso que eles podem ter a bexiga maior. Na mulher, não, a gente tem a presença do útero e daqui do ovário. Né? A bexiga ela não vai aumentar de tamanho porque eu fiz uma esterectomia total. Né? Porque esterectomia a gente tem a total e tem a parcial. A parcial é quando eu deixo o colo do útero e retiro só o útero. E a total é quando eu tiro tudo de uma vez só. A bexiga ela vai continuar do mesmo tamanho, mas eu nasci com o útero, eu não nasci sem. Então, desde quando eu nasci, a minha bexiga ela já nasceu pequena. Então, ela vai continuar daquele tamanho ali para o resto da vida.
Aqui, ó. O útero gravídico. Temos o neném. E aí a bexiga vira isso aqui, ó. Uma bexiga que antes era assim, na gravidez fica assim. É por isso que a mulher ela tem urgência miccional na gravidez, que a gente fala. Ela precisa fazer xixi o tempo inteiro. Essa daqui é a bexiga masculina. E aí um ponto importante que nós não temos, nós mulheres não temos, mas que os homens têm, é que nós temos aqui a bexiga masculina e a uretra. A uretra é o canal que leva a urina da bexiga até o meio externo, né? E no sexo masculino, atrás dessa uretra, passa uma glândula importante para o sexo masculino, que é a próstata, né? E aí essa próstata, por que o homem, quando tem câncer de próstata, o primeiro sinal que ele tem é que ele começa a reter a urina, ele começa a ter esforço miccional. Ele tenta fazer xixi e não consegue. Por quê? A próstata, quando está numa situação de câncer, ela pode aumentar de tamanho. E se é uma glândula que abraça a uretra, se ela aumenta de tamanho, o que ela vai fazer com essa uretra? Ela vai começar a comprimir a uretra. E aí não vai passar a urina. E aí o homem sente dor para fazer xixi, o homem tem dificuldade para urinar. O homem vai no banheiro, consegue só fazer um xixi, daqui a pouco está querendo ir no banheiro de novo. É um dos primeiros sinais em casos de hiperplasia prostática, né, que a gente fala, é o aumento da próstata. Nós mulheres não temos isso. A uretra masculina, em relação à feminina, ela é longa, né? A uretra feminina ela é extremamente curta, é por isso que as mulheres elas têm infecções de urina mais recorrente. Na masculina, ela ainda está ligada também à ejaculação, mesmo canal que passa o xixi é o canal onde passa o espermatozoide. Na mulher, isso é separado. E aí nós temos a parte prostática da uretra masculina, né, que é onde a parte que passa lá na próstata, prostática, a membranácea, que é esse caminho curtinho aqui entre a próstata e o pênis. E a parte esponjosa, que é a parte que passa por dentro do pênis do homem, que aqui é chamado de corpo cavernoso. E aí é a parte esponjosa dessa uretra. Então, uma bactéria, para conseguir alcançar a bexiga do homem, ela tem que percorrer um caminho muito longo em relação à uretra feminina, né? Aqui, ó, nós temos a vagina, canal vaginal, que é diferente do canal uretral. Então, o local de fazer filho, o local de fazer sexo na mulher é diferente do local de fazer xixi. Nós mulheres temos 3 buraquinhos, né? Diferente do homem, só tem 2, né? Que é a uretra e é o ânus. A uretra da mulher ela é relativamente curta. Então, se uma bactéria consegue acesso à uretra feminina, seja pela vagina ou seja pelo ânus, porque limpou, o exemplo lá do papel higiênico, foi limpar depois de evacuar e aí limpou de trás para frente. Aí traz a bactéria cá para frente. Essa bactéria adentra, pode conseguir alcançar a bexiga mais facilmente do que se fosse no sexo masculino, que ela tem um percurso maior. É por isso que a mulher ela tende a ter infecção urinária de recorrência com mais facilidade do que o homem. A imagem que eu mostrei para vocês. Também é uma imagem do sexo masculino. Corpo cavernoso, ó, isso daqui que eu falei para vocês, que é o corpo do pênis. Aí, abaixo do corpo cavernoso, nós temos o corpo esponjoso, é onde vai passar a uretra esponjosa, a parte esponjosa da uretra. Parte membranácea, parte prostática, que é onde vai passar, ó, aqui bem atrás a próstata, né, do homem. Uretra feminina, ela é curta e a única finalidade dela é a micção, é eliminar a urina. Não passa mais nada na uretra feminina, é tudo separadinho em nós mulheres, né? E aqui tem umas imagens que eu consigo mostrar para vocês, ó. Canal retal, canal vaginal, que vai dar acesso ao útero, e aqui o canal uretral, que vai dar acesso à bexiga, que está bem ali abaixo
do lábio maior, lábio menor, e a gente tem aqui ainda o clítoris. É importante vocês saberem disso. A gente pensa que é besteira, mas eu já dei aula, já dei muito estágio para aluno da UFES, de eu chegar no estágio e pedir para o aluno passar uma sonda, e aí na hora de passar a sonda, né, o aluno enfiar no canal vaginal, porque não sabe o que é o canal uretral. E aí, se enfiar a sonda no canal vaginal, vai contaminar a sonda, porque a bexiga é estéril, o canal vaginal não é estéril. Tem presença de micro-organismos ali, que é a flora vaginal da mulher. E não vai sair xixi nenhum, porque aqui não sai xixi. Onde sai xixi é na uretra. Parece bobeira, mas é um buraquinho bem pequenininho que ele não é fácil de achar. Então, uma sonda uretral feminina, ela dá mais trabalho para passar, principalmente se for um paciente muito obeso. Né? Uma paciente muito obesa, fica mais difícil ainda encontrar. Ou se uma paciente que a região vaginal está edemaciada, ela está inchada, fica difícil também, porque é um buraquinho bem pequenininho e está situado ali bem abaixo do clítoris. Então, também não confunde também que o clítoris é aquela montanhazinha da sínfise pública que a gente tem. Né? Que eu já tive aluno também que tentou enfiar a sonda no clítoris da mulher e doeu, porque a coitada reclamou na hora. Então, é por isso que é uma aula também que eu dou em um laboratório, que no laboratório eu consigo mostrar a peça para vocês. O West fez uma pergunta aí, professora. Cadê? O que dá pedra nos rins? É uma ótima pergunta. Lembra lá que eu falei para vocês que o rins é responsável por filtrar, reabsorver e eliminar qualquer partícula, micropartícula, molécula, micromolécula. Assim acontece com sais também, sais de bicarbonato, sais de cálcio, sais de sódio mesmo. E aí o que acontece? Esses sais são cristais, né? Se você for olhar lá no microscópio, eles são cristais. Se eu bebo muita água, esses cristais eles vão passar mais fácil pelo processo de filtragem. Lembra lá daquelas experiências que a gente faz lá no ensino fundamental, quando a gente está estudando como é que acontece a filtragem da água através da areia? Que aí a professora mostra lá um vaso cheio de areia, de carvão, de terra, e aí essa água vai passando e vai deixando a sujeira, e depois quando ela sai limpinha. Se eu tenho muita água, eu consigo eliminar essa sujeira mais fácil. Agora, se eu tenho pouca água, aquele meio ele fica mais seco, esses cristais eles vão se acumulando, né, em qualquer parte renal. Pode ser no próprio rim, como pode acontecer nos ureteres, como pode acontecer na bexiga ou na uretra. E aí o acúmulo desses sais podem formar pedras, que é chamado para a gente cientificamente de cálculo, chamado de cálculo. Pedra é um nome vulgar, né? Que são as pedras nos rins, né? Esse acúmulo de cristais. E aí é por isso que a gente ouve falar, tem que tomar muita água para conseguir nesse processo de filtragem eliminar. Se aquele meio está seco, esses cristais eles vão se acumulando em qualquer lugar do aparelho renal e aí forma o cálculo. E aí, uma vez que é formado o cálculo, ele não vai conseguir passar pelo ureter. Que aí lembra lá que o ureter ele é um caninho bem fininho? Então, se eu formei uma pedra aqui na região do cálice renal, vou aqui, ó, nessa imagem aqui, esse pontinho preto aqui é um cálculo renal. E aí esse cálculo ele não vai conseguir passar por essa tubulação que são os ureteres e chegar à bexiga. E aí esse paciente ele vai precisar ser submetido a uma cirurgia ou uma radiofrequência, que é o que a gente tem de mais atual hoje na medicina, né? Que emite ondas como se fossem ondas de rádio mesmo, radiofrequência. Essas ondas vão quebrando esses cálculos, essas pedrinhas em tamanhos menores, e aí o paciente consegue eliminar sozinho sem necessidade de cirurgia. Acontece que muitas pessoas, 99% da população já teve cálculo renal, mas aí esse cristal não se acumulou a ponto de formar uma pedra grande e a pessoa mesmo eliminou sem nem ter sentido. Joia? Aqui, ó. Canal, a parte externa do aparelho geniturinário da mulher. Nós temos o lábio maior, ou os grandes lábios,
pequenos lábios ou lábios menor, o ósseo da vagina, nas mulheres que ainda não tiveram relação sexual ou mulheres que têm uma condição anatômica que é o ímen permanente, que é um ímen que a mulher nasce com uma deformidade anatômica e ela precisa operar para retirar, porque com a penetração vaginal não sai, né? Mas são casos raros. Normalmente a mulher, após a primeira ou segunda relação sexual, perde o ímen, que é uma membrana de proteção do ósseo da vagina. E aí nós temos aqui ósseo externo da uretra, canal vaginal. Então, a uretra ela está bem em cima aqui, ó, do ósseo da vagina. E cá em cima, nós temos o clítoris, que é uma proeminência vaginal. Tá? Então, entre o clítoris e o ósseo da vagina está situada a uretra feminina. Acabou, gente. Já? Ô, Rafa, Oi. me tira uma dúvida aqui a nível de curiosidade. O que é essa síndrome nefrótica? Eu acho que é esse o nome que fala. Síndrome nefrótica. O paciente ele pode se tornar um paciente renal crônico ou ele pode se tornar um renal agudo, por exemplo. Um quadro de septicemia, um quadro de infecção generalizada, esse paciente, o que acontece na infecção generalizada? Uma bactéria que conseguiu alcançar toda a corrente sanguínea e ela começa a fazer o quê? Falência de vários órgãos, né? E aí o paciente, quando ele tem falência múltipla de órgãos, esse paciente vai a óbito. Esse é o problema da sepsis. E aí, lembra lá das aulas de primeiros socorros que eu falei para vocês? Por exemplo, o paciente está entrando em choque. A primeira coisa que vai parar neles vão ser os rins. Por que são os rins? Porque o corpo é inteligente, ele sabe que o paciente ele vai conseguir sobreviver sem o rim dele. Ah, professor, o corpo descobriu que inventaram uma máquina de hemodiálise? De jeito nenhum, o corpo nem sabe que isso existe. Mas um paciente com o rim parado, ele vai conseguir ficar 3, 4, 5 dias vivo, até que o corpo dele não vai suportar aquele acúmulo de água que está tendo, aquele acúmulo de líquido que está tendo no corpo dele, e aí ele vai morrer de um edema pulmonar, por exemplo. Ele não vai morrer porque o rim parou. Ele vai morrer por conta de um outro processo que entrou água no pulmão dele, por exemplo, né? Então, no caso de septicemia, o que a bactéria, o primeiro órgão que ela vai conseguir fazer parar vai ser os rins, que são os órgãos mais delicados e que o corpo entende que pode ser dispensável até tentar reverter aquele quadro. E aí o paciente entra num quadro de síndrome nefrótica, né? Nefrótica por quê? Tudo que remete à nefrologia é estudo do rim. E a célula funcional do rim é chamada de néfron. Significa que aquele síndrome nefrótica, os néfrons, eles pararam de funcionar. Pode ser uma condição aguda, né? Aí o paciente ele vai fazer hemodiálise por um tempo, mas aí esse paciente ele já está numa UTI, ele está fazendo tratamento para aquela bactéria, está conseguindo matar a bactéria, está conseguindo reverter aquele quadro de sepse. Acabou a sepse, pode ser que esse rim consiga voltar às funções normais dele. Aí passa essa síndrome nefrótica. Ou como pode ser uma condição crônica, né? Igual do exemplo que eu dei para vocês de eliminar a glicose pela urina. A glicose ela é uma molécula grande. Nosso hilo renal aqui, o córtex, temos o córtex, a medula, onde passam os vasos sanguíneos aqui para acontecer a filtração glomerular, eles são delicados. Então, se eu estou passando uma molécula muito grande em um lugar delicado, eu vou começar a causar dano. Se eu estou causando dano no néfron, esse dano ele vai ser permanente. O néfron ele não vai ressuscitar ou o corpo vai criar novos néfrons, né? Os néfrons eles são criados no processo embrionário, quando criança ainda. Então, não existe ainda nada na medicina que conseguiu inventar ou criar alguma forma sintética de substituir o néfron. Aí esse néfron ele morre, o paciente entra numa falência renal e aí ele vira um doente renal crônico. Ele começa com uma síndrome nefrótica, né? O néfron ele começa a parar de funcionar e aí começa a acontecer aquilo que eu falei para vocês na aula.
paciente só tem 70% da função renal, o paciente só tem 60% da situação da função renal dele. Até que, se ele não cuidar, se ele não tentar reverter isso, ele vai evoluir para ser um doente renal crônico, que foi o que aconteceu com meu pai. Meu pai, ele tinha uma síndrome nefrótica em decorrência do diabetes. Ele tinha diabetes e ele não fazia o tratamento. Ele continuava comendo doce, comendo besteira. Então, a pessoa que tem diabetes, que não consegue eliminar a glicose, fica com muita glicose no sangue, o rim ele tenta compensar isso eliminando, só que aí ele vai se prejudicando. Aí meu pai foi sendo avisado aos poucos, ó, senhor Marcos, o senhor só tem 70% do seu rim, o senhor tem que mudar essa dieta sua, tem que parar de eliminar glicose na urina, porque senão o seu rim vai parar de funcionar. Até que chegou o ponto que o rim dele parou de funcionar e hoje só um transplante para reverter essa situação. E foi até bom você ter me perguntado isso, que eu lembrei de falar de transplante com vocês, tá? No caso, nossos rins, gente, nasceu com a gente, cuide bem deles, tome bastante água, porque não é com transplante que resolve a situação, tá? Mesmo que o paciente receba, o paciente ele seja transplantado, ele tem um tempo de meia-vida, que dura em média de 8 a 15 anos. Isso depende de como o corpo do paciente vai aceitar aquele órgão. E não tira o rim dele e joga fora para botar outro no lugar, não, tá, minha gente? O rim continua lá no corpo do paciente. E aí, passado esse tempo, esse novo rim que foi transplantado de uma outra pessoa entra em falência renal do mesmo jeito, por motivos desconhecidos da medicina, e aí esse paciente ele vai voltar para a máquina de diálise. Então, assim, o melhor é ter o nosso rim para sempre, para o resto da vida. Não tem que precisar de aparelho de hemodiálise, não tem que precisar de transplante. Eu, por exemplo, tenho pai renal, e aí quando a gente descobriu essa situação renal dele, eu perguntei se eu podia doar um rim para ele. E aí não aceitaram eu doar justamente por isso. Meu pai já ser renal significa que a genética dele já é predisposta a isso. Então, como eu tenho a genética dele, eu sou uma pessoa que tem mais chances de desenvolver uma doença renal no futuro do que uma pessoa que não tem nenhum histórico de doença renal na família. Então, se isso vier a acontecer comigo, se eu tiver apenas um rim, eu vou ficar mais prejudicada ainda. Então, não aceitam doação de filho quando é nesses casos assim. Pode ser um irmão, pode ser algum parente próximo da família, exceto filhos. Entenderam? Entendi. O Wesley fez uma pergunta. Travou aqui, não estou conseguindo olhar. Lê aí para mim, fazendo favor. O que leva uma pessoa a ter a bexiga solta? Bexiga solta, não existe bexiga solta. A bexiga está lá presa, vai continuar presa aqui, ó, no assoalho pélvico, bem bonitinha do mesmo jeito. O que acontece é que a gente tem uma musculatura pélvica, né? Que essa musculatura ela está intimamente ligada ao processo de micção, ao processo de fazer xixi, né? A musculatura perineal que a gente fala, né? Mulher talvez tenha mais já tenha ouvido falar nisso. Vocês, homens, talvez não, ou talvez já ouviram também a mãe falando, ou a avó falando. Uma mulher que teve muitos filhos de parto normal, né? O que acontece com essa mulher? A gente ouve muito falar assim, fulano de tal teve que fazer cirurgia de perine. Eu vou fazer perine, né? Que é uma cirurgia da musculatura perineal, né? Porque essa musculatura ela fica frouxa, ela não tem mais a contratilidade que ela tem de uma musculatura de uma mulher que nunca precisou ter um parto normal ou uma mulher que nunca teve tanta gestação. E aí precisa fazer uma correção cirúrgica. E aí, se essa musculatura está fraca, está frouxa, né, entre aspas, essa mulher ela não consegue prender a urina. E aí fica falando que a bexiga está solta, que a bexiga está caída, né? Pode ser que, no caso da bexiga solta, né, que está perdendo a urina, ela tem urgência miccional. A mesma coisa pode acontecer com a musculatura que prende a urina aqui na parede pélvica, né? E aí, se essa musculatura se enfraquece, porque a mulher engordou, emagreceu, teve efeito sanfona muitas vezes, ou ela teve 7 filhos, teve 7 gestações, aí pode acontecer isso também, dessa tal de bexiga caída, que a bexiga caiu porque a musculatura enfraqueceu. Está ligada à musculatura e não à bexiga. Conseguiram entender?
Sim, Aqui já está aparecendo para mim que vai desligar de novo. Eu não vou nem clicar em nada, porque aquela hora que eu cliquei fechou. então tá. Mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, Tá boa de boa. noite, meu povo. Estarei lá no fórum. Se vocês tiverem dúvida, é só por falar que eu respondo. Leiam, lá tem atividade para vocês lá, hein? Ô, Os professora, onde fica os slides e as atividades? Porque não está indo pro aplicativo, não. Os slides já estão lá no portal. Vocês têm que entrar lá no Ava Novo de vocês. Entrou no Ava Novo, ele é separado por semanas. Aparece assim para vocês também? Sim, Por semana? Para mim aparece por semana. Aí vocês vão sim. entrar na semana da aula e aí tem um link lá, materiais didáticos, tá lá dentro desse link. Eu achei muito ruim esse negócio de Java. Antes tava mais. péssimo esse aplicativo. Eu, inclusive, até perdi algumas aulas porque não falaram que o aplicativo precisava atualizar. E eu procurei esse Ava, não consegui. As meninas que me falaram que tinha que atualizar o aplicativo para ele aparecer. Eu não sei como é que aparece para vocês, porque eu nem tenho aplicativo. O meu é só no computador mesmo. Mas aí, se vocês tiverem dúvida, não tiver conseguido acessar o conteúdo, vocês me avisam no WhatsApp, qualquer outro canal de comunicação que eu tento passar para vocês de outra forma. Eu, sinceramente, eu achei assim que essas aulas à distância, antes desse novo AVA, porque antes, quando eu estava naquele outro fórum, você assinava lá a matéria, né? Você assinava a disciplina. Então, qualquer coisa que tinha daquela disciplina, você recebia, né, notificação. Esse você não recebe nada. Eu, particularmente, eu ainda não estou apta nele, não. Mas, às vezes, eu olho lá, não acho nada. Para mim, ver o vídeo da matéria de PEI, eu fiquei mais de uma semana, que eu não achei. Eu Vocês pedi Ju. precisam sinalizar essas coisas para a faculdade, porque a Eu faculdade concordo comprou, com né, o Lívia AVA. também, está complicado. Então, vocês têm que sinalizar tudo isso para o João passar para a faculdade de vocês, escrever, mandar áudio, porque a faculdade comprou o portal, acho que para melhorar para vocês mesmo, porque para tentar viabilizar isso da melhor forma, já que a gente está tendo que ter aula remota, né? Ai, Vocês têm que... De quando que a gente vai voltar? Só o Covid que sabe. Quando é que ele vai resolver ir embora? Para dar paz para a gente. Mas assim, a previsão, eu não sei, mas o governador até agora não falou nada, né? Eu creio, assim, pelo que o secretário deu uma entrevista, a previsão é julho. Então. Ô, Rafa, eu sei que não é. De tanto comer. Hein, Rafa, eu sei que não é a matéria de exercício da enfermagem, mas como ficou a pontuação dele? Porque a gente não fez nada avaliativo, não que eu lembre. Vocês fizeram sim, fizeram a planejamento do evento, me mandaram o credenciamento do evento. O que vocês não fizeram de avaliativo? É porque eu não estava lembrando essa parte. Faltou o evento só. Na verdade, Eu vou enfiar um monte de atividade em vocês. Tá? Não, enfia não. Ô, Cindy, fica quieta aí, por favor. Gente, nós já estamos sério, morrendo aqui, Rafa, com bioquímica, Rafa. É porque eu tô ficando muito preocupada já. Esse negócio tem que acabar logo. Eu acho que vai continuar. Eu falei no início da aula, né? Vocês não estavam ainda, não. Eu acredito que para o segundo bimestre vai continuar sendo aula remota. E aí, se for o mesmo esquema de trabalho, se for o mesmo esquema de trabalho, e a disciplina de exercício de enfermagem, você só tem pontuação lá no final da matéria, viu? Ah, entendi. E se for o mesmo esquema de trabalho, as aulas teóricas que eu teria que dar para vocês, eu já estou encerrando de matéria, né? De anatomia 2. Por que já está encerrando, já está acabando cedo, professora? Porque antes a gente intercalava uma aula teórica e uma aula prática. A gente não está tendo aula prática. Então, Ô, Rafa, com mais 2 aulas, eu acredito que encerre. E aí eu vou passar a lista de exercícios para vocês fazerem, e essa vai ser uma revisão, o Rafa, assim, uma geralzona, não tem? Faço também, a gente pode ver.
Vai sobrar um monte de aula aí, e aí a gente vai esperar para ver se retorna para fazer as práticas. Se não tiver retornar sobrando. com as práticas, a gente vai fazer lista de exercício para ter essa pontuação de vocês dos 10 pontos. Porque eu vou falar do meu ponto de vista. Eu acho assim que no meu ponto de vista, a pontuação, beleza, nós vamos ter pontuação, tá, vamos passar. Eu vou falar por mim, essa questão de não ir na faculdade assim, de não ter aquele compromisso de todo dia você ter aquele compromisso de estar lá, de estar estudando, por mais que você estude em casa, não é a mesma coisa do presencial. E parece que o conhecimento não é a mesma coisa de você estar ali na Não sala, é. você tá tirando as dúvidas. Parece que Realmente. É instiga superficial. mais, instiga você a ser mais curioso. As aulas práticas, você fica mais curioso e você tá dentro de casa, é cômodo. Particularmente, você estuda onde? Dentro Eu do tenho quarto. tentado fazer assim com vocês, porque assim a gente pelo menos consegue conversar em tempo real, né? Do que vocês só assistirem o vídeo. É, eu E acho aí, melhor. Eu quase fui fazer comida prefiro hoje, ao invés de assim, assistir Rafa. a aula. Mas aí é o compromisso de vocês, que é horário de aula. Vocês não Ai, têm aula porque EAD, é muito vídeo, Rafa. é Quando aula a gente vai remota. pra lá, igual a Olivia falou, a gente tem a prática, a gente fica mais estimulado. Aí eu Então, fico eu não estou pensando, trabalhando, eu, professora Rafaela, não estou trabalhando com vídeo, que eu acho que assim, no é horário muito da aula, que já era o cansativo. compromisso de vocês, fica mais fácil de vocês pararem, perguntarem, tirar dúvida, e não Eu vou ficar ser tendo que assistir vídeo sincera. depois. Eu também prefiro desse jeito, É Rafa, porque aí muito pelo mais menos a gente tem um interativo. contato, a gente consegue perguntar Isso na aí. hora. Porque a dúvida, se você não Desabafar, perguntar né? na Fazer uma hora, você sessão de acaba esquecendo. psicologia. Conversar com É, alguém. realmente, tem que ter, né? Não pode Então, perder. a aula você para assistir. Para assistir, não. Você assiste a hora que dá tempo. Mas se você sabe que o professor está ali te esperando, você para tudo que você está fazendo e vai lá. Mas se a aula está ali gravada, Realmente. então você assiste na hora que você... Ah, eu tenho tal atividade para entregar e é sobre isso. Vou lá assistir a aula que eu preciso fazer. É mais ou Tá menos. vendo? Eu parei, deixei de fazer comida para vir assistir sua aula, Rafa. Olha Dá que dicas legal. para os profs de vocês fazerem assim também. Então tá, gente, beijo, tchau. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite, Beijo. Rafa. Beijo, até a Tchau. próxima. Beijo. Até. Ou